Então a religião não é capaz de preencher um vazio na vida do ser humano. João Batista, logo nos dias que ele apareceu no deserto pregando o Evangelho do Reino, ou o batismo, ele percebeu que muitos fariseus e saduceus, que eram os religiosos daquela época, era a elite religiosa, era o que existia de mais primoroso no quesito religião daqueles dias, iam até ele para serem batizados. Eles eram religiosos, eles eram pessoas respeitadas, eles tinham conhecimento das Escrituras, que era algo fabuloso. Eles podiam conversar horas, dias até, sobre as Escrituras, mas eram apenas religiosos, vazios de Deus. E quando João percebeu isso, ele disse o seguinte, Mateus capítulo 3, versículo 7. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Ou seja, a víbora é uma espécie de serpente venenosa que ela caminha pela terra, caminha não, ela não tem pés, ela rasteja pela terra, ela passa por dentro da água e sai do outro lado. E a água não tem o poder, não tem a capacidade de tirar o seu veneno. Ela entra na água venenosa e ela sai da água com o mesmo veneno. E o que João estava querendo mostrar para aquelas pessoas era exatamente isso. O pecado que vocês carregam com vocês não será de forma alguma lavada, tirada pela água do batismo. Vocês vão entrar na água e vão sair da água e vão continuar pecadores. Mas não eram religiosos? Eram religiosos, mas vazios de Deus. E quando nós olhamos para um outro personagem dentro das Escrituras, chamado Nicodemos, nós descobrimos exatamente esta necessidade que este homem tinha. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 3, onde lemos do encontro que Nicodemos teve com o Senhor Jesus Cristo, nós descobrimos exatamente isso. Mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com ele. Aquele homem certamente estava sendo sincero ao demonstrar o seu ponto de vista, o seu reconhecimento de quem ele percebia ser o Senhor Jesus Cristo, vindo de Deus. Mas talvez ele não imaginasse que era o próprio Deus que estava diante dele. E a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem foi: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa aceitar a proposta do Evangelho. Você precisa entender as Escrituras da maneira correta. E você precisa servir a Deus ao invés de ser religioso. Você precisa nascer de novo. Ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E era uma necessidade tão urgente de Nicodemos, que foi a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo disse para ele naquele encontro. Eles não ficaram conversando sobre política, sobre futebol, sobre esportes, arte, nada disso, embora o Senhor Jesus Cristo poderia conversar sobre qualquer destas coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou qual era a sua necessidade urgente. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, que chegou diante do Senhor Jesus com aquele vazio grande na sua alma, que ele tentava preencher com a religião, saiu da presença do Senhor Jesus transbordando. Porque naquela noite, Nicodemos entendeu o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer e recebeu a ele como o seu Salvador. Tanto que nós lemos de Nicodemos mais duas vezes dentro das Escrituras.
E as outras 2 vezes que nós lemos dele, fala assim: Nicodemos, que fora encontrar-se com Jesus à noite. Porque foi este encontro com o Senhor Jesus que definiu, que deu rumo à sua vida, que transformou o seu ser. E Nicodemos pôde encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo aquilo que a religião não pôde preencher em sua vida. O que está preenchendo, ou o que você está buscando para preencher a sua vida? Nós poderíamos citar ainda muitas outras coisas. As amizades humanas, conhecimento, vou estudar muito, vou aprender muito, vou mostrar para as pessoas que eu sei. O que você está buscando para preencher a sua vida? Qualquer coisa que esteja ocupando a sua vida nesse instante, que não seja o Senhor Jesus Cristo, vai ser apenas um paliativo. Algo que vai ser provisório, que vai supostamente encher este vazio que está na sua vida. Mas apenas enquanto você estiver ocupado com estas coisas. As riquezas não puderam preencher o vazio que havia no coração daquele jovem rico. O conforto não pôde preencher o que havia, a falta que havia para aquele homem cujo campo produziu em abundância. Os prazeres do mundo não puderam preencher o vazio daquele filho que saiu de casa e gastou tudo que tinha em prazeres deste mundo. Trabalho, por mais gratificante que seja, não poderá jamais preencher o vazio da alma. A família, por mais bem estruturada que seja, também não poderá trazer um preenchimento duradouro. No máximo, até o dia que você partir para a eternidade. A religião, muito menos. Nada, absolutamente nada, que não seja o Senhor Jesus Cristo, pode preencher o vazio da alma. E por isso nós voltamos agora lá no primeiro versículo que nós lemos, quando o Senhor Jesus Cristo disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos aqueles que percebem o vazio da alma, e eu vos preencherei. Apenas Ele, apenas aceitando a proposta do Evangelho, crendo no Senhor Jesus como Salvador, é que nós podemos ter a nossa vida plena. Esse vazio que o ser humano sente aqui, e que ele busca em tantas coisas, sem vão, pode ser preenchido. Então, o nosso convite, o nosso desejo, é que se você ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você tenha descoberto nesta noite que apenas Ele pode preencher o vazio da sua vida, da sua alma. Não apenas enquanto você estiver vivendo neste mundo, mas por toda a eternidade. O Senhor nos abençoe, que o seu Espírito complete a sua palavra em nossos corações. Amém. Amém.